Deixa eu voltar a falar do caso Miguel, aquela criança de 5 anos que morreu ao cair do 9º andar de um prédio no Recife. Semana passada, o juiz José Renato Bezerra, ele que já tinha condenado Sari Corte Real por abandono de incapaz com resultado morte, surpreendeu a todos porque pediu que o Ministério Público e a Polícia Civil investigassem mãe e avó da criança por crimes de maus tratos, racismo e humilhação. O problema foi o seguinte, o juiz pediu isso por conta de depoimentos, e ele alega, inclusive na sentença final, foram 3 depoimentos que você vai observando, ó, 3 depoimentos. Ó. Olha aqui, ó. Isso aqui teria sido a família do próprio Miguel que falou, vou te matar, desgraça preta, tu és uma vergonha para mim e a tua mãe, teria dito a avó. Tá? Então são alguns prints, vamos dizer, destaques do que disse. Olha aqui, o que diz o juiz também. Um promotor de justiça, um delegado, um defensor público, alguma autoridade que tiver competência deve debruçar-se sobre os autos, apurar os testemunhos, os indícios de tortura. Aqui, ó. Tortura. De conivência com a tortura, de maus tratos, de racismo, de cárcere privado, os atos em tese praticados contra Miguel, diz o juiz, quando ele ainda estava vivo. É bom lembrar que o magistrado, ele diz que isso aqui não tem nada a ver com a sentença dele. Ele condenou a Sari por aquelas imagens que eu mostrei aqui, do elevador, que ela não teria protegido a criança. 8 anos e 6 meses de cadeia, que ela ainda pode recorrer. Vai recorrer, segundo o juiz, na sua sentença em liberdade. Mas ele quer que apure atos anteriores. Nas nossas redes sociais, eu tenho acompanhado que vocês ficaram muito interessados sobre isso. Há diversas opiniões, dizendo que o juiz exagerou, que o juiz extrapolou. Mas tem informações também questionando a situação do cuidado com o menino Miguel. Então tem situação de um lado e tem situação do outro, mas é muito comentado, tá? Se você quiser, está no nosso Instagram, e está no nosso YouTube, está no nosso Facebook. Está destacado esse vídeo em particular. E eu queria chamar a atenção que passou-se uma semana. Até agora, nem o Ministério Público, nem a Polícia Civil começaram a investigar como foi recomendado pelo juiz. Não tem investigação. Tá? Lembrando que o juiz destacou xingamentos que supostamente a mãe e a avó dispararam contra o garoto. Tá? O magistrado solicitou na sentença que o Ministério Público e a polícia apurem o que testemunhas narraram. Lembro a vocês que são 3 testemunhas. 3 testemunhas. 2 pessoas que trabalhariam para a Sari e tem uma pessoa que seria vizinha. São 3 pessoas que mencionam isso que o juiz narra na sua sentença. Nós conversamos com a mãe do Miguel, a Mirtz Renata, e ela contou aqui no programa, não apenas que ficou surpresa, mas que o juiz, ao dar cabimento à versão dessas 3 pessoas, não teria concedido o direito de defesa, porque nem ela nem seus advogados estavam presentes quando essas acusações foram prolatadas. Acompanhe. Depois que eu li os depoimentos, né, e principalmente a sentença que o juiz proferiu, achei muito estranho da parte dele querer aprofundar algo de 3 mulheres que dependem financeiramente de Sari Corte Real. A manicure, eu só vi a manicure naquele dia, aquele dia fatídico, e ela
veio dar declarações absurdas. A segunda testemunha, que foi Rosineide, que é de Tracunhaém, ela foi ouvida de forma sigilosa dentro do processo, que não corre em segredo de justiça. Depois que eu vi o depoimento dela, eu disse que tinha que ser anulado e refeito o ato para que meus advogados estivessem presentes para poder desmentir aquela testemunha, para poder fazer perguntas estratégicas para desmentir a mesma. E Luciene, que ela foi ouvida no último dia da audiência de instrução, ela foi desmentida na frente do juiz e assim mesmo o juiz acatou o depoimento dessas testemunhas. São testemunhas que trazem fatos, mas não trazem provas. Então, é algo bem complicado tudo isso. Mas eu estou aqui de cabeça erguida, estou esperando ser intimada para que haja as investigações. E é isso. Ô Mirtes, sobre esses depoimentos, né? No caso, o que você alega é que a sua defesa, no caso, os seus advogados não tiveram a opção de fazer o questionamento dessas pessoas que falaram mal de você e da sua mãe. Isso, no segundo depoimento que foi feito em segredo de justiça, a gente não teve opção de fazer o questionamento dessa testemunha, porque foi feito em segredo de justiça. A gente pediu ao juiz para refazer o ato, para poder meus advogados estarem presentes e fazer as devidas perguntas da testemunha. E ele não aceitou. Disse que isso não havia prejuízo para o processo. Eu queria lembrar a vocês que na nota do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre a decisão do juiz, se coloca que era uma decisão legal, cita-se a lei, né? E também que, no caso dessas testemunhas, porque quando você testemunha em juízo, tá, existe a questão do falso testemunho, que é crime. Você não pode chegar na frente de um juiz, né, prometer que vai falar a verdade, aquilo não é balela. É claro que tem um bocado de mentiroso, né? Mas no caso de testemunha, eu não estou falando do réu, o réu pode até mentir, mas a testemunha não. Então, se, o juiz inclusive coloca, se essas pessoas, as 3, estiverem mentindo, vão ter que responder também. Só que, até o presente momento, nem Ministério Público, nem Polícia Civil iniciaram a investigação. Lembrando que os crimes que o juiz coloca, né, seriam crimes graves. Nós estamos falando até de racismo, de tortura contra uma criança de 5 anos. Então são crimes graves. O advogado criminalista José Siqueira Filho, né, eu solicitei a ele que colocasse diante da lei, né, se o magistrado está dentro da lei. E José Siqueira Filho diz que o magistrado agiu corretamente. Acompanhe. No caso da morte de Miguel, o juiz José Renato Bezerra agiu corretamente, cumpriu a lei. Cumpriu exatamente o que determina a literalidade do artigo 40 do Código de Processo Penal. Eu vou ler para que não reste dúvida. Artigo 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Bom, segundo a narrativa da sentença, o juiz identificou testemunhas que fizeram acusações graves de maus-tratos, de conduta racista em relação a Miguel, independentemente de ter sido, como autora dos crimes, a mãe, a avó do menor. O fato é muito grave e tem que ser realmente apurado. Por isso, o magistrado, cumprindo a lei, determinou a remessa dos autos para que a autoridade policial investigasse e aprofundasse a situação. Após a conclusão do inquérito policial, é que esse material será remetido ao Ministério Público, que vai identificar se realmente ocorreram os crimes que se encontram narrados na sentença em desfavor da senhora Mirtes
e da avó materna de Miguel, o Ministério Público promoverá ação penal. Por outro lado, se o delegado de polícia identificar que houve mentira por parte da testemunha, esta ou estas, porque se falam em várias, poderão responder criminalmente por denunciação caluniosa, falso testemunho ou coisas do gênero. Você pode comentar esse assunto nas nossas redes sociais. Eu sempre presto atenção até para me basear nos próximos programas sobre o seu interesse, tá? Eu notei que as pessoas ficaram muito interessadas nesse caso do menino Miguel, em que o magistrado confirma a condenação de Sari Corte Real, 8 anos e 6 meses, mas diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que houve essas 3 testemunhas que colocaram essa situação e ele quer a investigação desse caso, e você vê que é uma decisão legalista por parte do magistrado.